bem baixo, eu esperei mais uns minutinhos, 2, 3 minutinhos, já são 8h09, a gente ainda tem apenas 10 alunos em aula, tá? Então, eu vou iniciar, porque a gente não vai poder ficar aguardando, tá? Se os colegas depois tentarem entrar, sem problemas nenhum, eu libero. Pessoal, primeiro recado que eu quero dar para vocês, né? Agora, antes de iniciar a aula, eu fui ali no Plural para confirmar as páginas que eu tinha deixado para vocês. Eu deixei 2 atividades essa semana para vocês. Uma atividade era a página 179, né? Essa página 179 era um áudio. Esse áudio ele não devia ter 2 minutos, era 1 minuto e pouquinho, onde vocês tinham 7, 8 alternativas aqui para responder verdadeiro ou falso, né? E depois completar com 4 palavras nessa página 179. O que aconteceu? Para minha surpresa, apenas 7 alunos visualizaram a atividade. Ou seja, se esses 7 fizeram ou não, eu já não sei. A única coisa que eu sei é que apenas 7 visualizaram, tá? É um número muito baixo, tá? Muito baixo mesmo. Isso impacta totalmente no rendimento de vocês, não só na aula, porque agora eu vou chegar, vou corrigir, vocês não vão saber nem o que eu tô falando, né? E também não esquecendo que esse segundo trimestre, as atividades do plural, elas valem os 3 pontos, né? Então, se vocês não abriram a atividade, não vai contar, né? Então, no mínimo, você tem que entrar, olhar a atividade. Essa atividade não era nem de responder nada, era simplesmente fazer, escutar o áudio e fazer essa atividade. E a segunda atividade que eu mandei foi um vídeo explicando algumas utilidades do Present Perfect, e também apenas 7 alunos visualizaram. Então, assim, ó, vou dizer, 30% da turma visualizou. Os outros 70%, 60% não visualizaram, tá? Então, eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado com isso, né? Não só para aproveitar a aula, porque agora eu vou entrar, vou corrigir se fez, né? Se não fez, eu botei ali que seria corrigido na próxima aula. E aí também para contribuir com a nota de vocês, né? Que eu acho que 3 pontos faz bastante diferença na hora da média final, tá? Não esqueçam. Na semana que vem vai abrir outra atividade de áudio para vocês, tá? Então vocês terão mais uma atividade para fazer. Então, por favor, né? Se organizem. Deixa eu ver aqui, entrou a Ana Júlia agora. A Manuela já estava. Só vou anotar as alunas que entraram. Peço novamente que não saiam quando terminar a aula para eu confirmar se estão todos aqui, tá? Porque hoje, com a permissão do plural, de vocês entrarem com a conta da Somos e eu não precisar autorizar, daqui a pouco eu estou colocando falta para quem está em sala de aula, né? Isso não é justo também. Pessoal, vou iniciar compartilhando aqui a minha tela. Nós estamos finalizando a unidade 3 do livro 1 ainda, tá? Sei que ainda é bem precoce, acredito que muitos professores já estão no 2 aí, terminando o 2, mas a gente tem apenas uma aula por semana e agora nesse segundo trimestre que eu pretendo andar um pouquinho mais acelerado com vocês, num passo mais rápido, tá? Então, nessa terceira unidade, nós estamos falando de Extreme Sports, né? Então, esportes radicais, né? Na última aula, a gente conferiu o quiz que eu tinha enviado para vocês. A gente fez o exercício da página 174, onde a gente separou alguns equipamentos. A gente leu o texto da página 175, 176, resolvendo as questões da página 177, né? 176, desculpa. A gente leu o texto da 175, resolveu as questões da 177, 176. E eu apresentei para vocês aqui o Simple Past versus o Present Perfect, né? Só para retomar rapidamente, qual a diferença entre Simple Past e Present Perfect? Simple Past é uma ação ocorrida no passado em um tempo específico, né? Então, o passado simples, ele é um tempo ocorrido no passado, né, num tempo determinado. Esse passado simples é aquele passado que a gente viu no primeiro trimestre, que caiu na prova de vocês, né? Ele vem acompanhado, então, com as expressões
de last week, last month, last years, ou 3 years ago, como a gente tem aqui. A gente tem verbos regulares e verbos irregulares. Verbos irregulares, eles vão seguir aquela regra que eu mostrei para vocês. Então, eu vou acrescentar o ed, ou eu vou dobrar a última consoante, ou eu vou tirar o y e colocar o ied, tá? O verbo irregular, vocês têm lá na planilha de vocês, né? Onde cada um procurou uma planilha, cada um pegou uma planilha, baixou essa planilha, vocês têm lá uma lista de mais ou menos 2 páginas de verbos irregulares. Esses verbos irregulares a gente precisa consultar no início até ter ele na cabeça para não precisar mais fazer uma consulta na hora de uma escrita. E aqui eu coloquei para vocês, então, na verdade está no livro, né, na página 176, ali no finalzinho, para a gente observar as frases. My grandfather has never skated. Meu avô nunca andou de skate. Nunca andou. Quando assim? Quando é que ele vai andar de novo? Não sei. Ele pretende andar? Não sei. Isso aconteceu no passado? Não tem um tempo específico, tá? Então é isso o present perfect. Ó, eu coloquei aqui do lado uma explicaçãozinha. O present perfect é utilizado para indicar um vínculo entre o presente e o passado. O tempo em que ocorre a ação é anterior ao presente momento. Ou seja, eu não estou falando do presente, eu não estou falando agora. Mas ele também não é um tempo específico do passado, tá? Geralmente estamos mais interessados no resultado dessa ação do que na própria ação. Ou seja, meu avô nunca andou de skate. Pronto. Ah, estou mais preocupada em saber que ele nunca andou do que quando ele andou, quando é que ele vai andar, quando foi a última vez, se ele tentou ou se ele não tentou, ok? As outras 3 frases que a gente tem aqui, a gente tem no passado. Por quê? I learned how to skateboard when I was 8. Então, eu aprendi a andar de skate quando eu tinha 8 anos, tá? Então, eu estou situando aqui o que aconteceu. They invited the skateboard in the 15th. Foi o skate, ele foi inventado lá no passado, nos anos 50, né? I broke my arm 2 years ago. Eu quebrei o meu braço há 3 anos atrás, tá? Então, a gente tem algumas aqui, 3 marcas do passado, então foi utilizado o passado. Então, aqui na página 176, a gente retomou isso, que utilizamos o present perfect para falar de experiências no passado que aconteceram em um tempo não especificado, tá? No vídeo lá vocês vão ver que o present perfect ele tem outras utilidades também, tá? Então a gente fala de experiências, a gente fala de acontecimentos, de modo de vida no passado, mas sem um tempo, coisas que podem estar acontecendo até agora, né? Então, e depois, pessoal, usamos o simple past quando sabemos quando a ação aconteceu. E podemos usar expressões de tempo, como ontem, semana passada e assim por diante. Pedi, se não me engano, para vocês que fizessem a atividade 178. Pelo que eu lembro, a gente não corrigiu essa atividade. Então, a gente vai corrigir. A página 178, nós tínhamos Extreme Sports, ok? Esses esportes radicais. Eu acho até que a gente corrigiu, né? Mas igual, rapidamente eu vou colocar a sequência aqui para vocês terem, porque eu não estou me recordando agora se a gente corrigiu ou não, tá? Vocês tinham 3, 6, 9, 12 esportes e ali 12 nomes de esportes onde vocês tinham que relacionar. Aí a primeira coluna aqui, pessoal, fica dessa seguinte maneira. A, B, B, C e E. Alguém está pedindo para entrar. Gustavo. Tá? Essa é a primeira coluna da página 178 ali no finalzinho. Segunda coluna, a gente tem letter A, K, H and F, ok? E a terceira e última coluna dessa mesma página, temos I, G, L e J, ok? Essa, então, esse é o gabarito do exercício da página 1
7 e 8, onde vocês tinham que relacionar ali os esportes mountain biking, rock climbing, bungee jump, surfing, de acordo com as imagens que vocês tinham ali, ok? Pessoal, seguindo agora a página 179, ela queria saber desses exercícios, desses esportes que tem na página 178, which of these sports do you do in the water? Which of these sports do you do on the ground? E which of these sports do you do in the air? Ou seja, qual desses esportes você faz na água, no chão e no ar, tá? Então, completando aqui para vocês, eu não lembro, eu acredito que essas duas atividades é que tinham ficado de tema, e a Have You Ever ali, que foi o que eu passei de áudio, que a gente vai corrigir também. In the water, pessoal, in the water a gente vai fazer scuba diving, né? Que é o mergulho, surfing e rafting, ok? On the ground a gente vai fazer have rappel, rock climbing, skateboarding, ski, sandboarding e mountain biking. Agora eu vou olhar que eu acho que alguém falou algo ali no chat, escreveu algo, né? Eu já olho. In the air, guys, in the air, a gente vai fazer skydiving, hang gliding e bungee jump. Montanha é mountain. É algo na terra, no solo, né? Ground é solo, tá? De montanha a gente vai usar mountain, tá? Não, aí seria abaixo do solo, né? Debaixo da terra, isso mesmo, underground, ok? Mas ground é solo, tá? Vamos lá então, pessoal. Aqui vocês têm essas respostas da página 179, o exercício onde which of these sports do you do in the water, on the ground, in the air, ok? Tá? Até porque se tu for ver ali on the ground, skateboarding, tu vai andar de skate na montanha? Não, tu vai andar no solo, né? Então aqui, skateboarding, skiing, sandboarding, que é aquelas dunas, tá? Pessoal, então aqui a gente chegou no exercício que eu enviei para vocês, tá? Da página 179, um áudio. Eu não vou passar o áudio aqui, vocês têm um áudio lá na plataforma. Eu nem sei, eu acho que a atividade fecha hoje, ainda dá tempo de depois quem entrar ali e olhar. Mas a gente tinha um áudio da seguinte maneira: Bob and Paul are friends, page 179. Bob and Paul are friends. They are at school talking about the weekend. Listen their conversation and identify the places and the sports they are talking about. Então, eles estão na escola e eles estão falando, é um áudio onde eles falam de esportes, ok? E vocês vão marcar, tinham que marcar se era verdadeiro ou se era falso. Primeira sentence, it's Bob is going to the beach. True. Bob is going to the beach. Paul has never been to Camboriúva. O Paul nunca esteve nessa praia em Camboriúva. Ok? Verdadeiro. Letter C. Letter C diz Bob thinks Camboriúva is boring. Ele é falso. Ele não diz isso no texto, pelo contrário. Bob and Paul like surfing. False. Ok? Letter E. Paul likes climbing mountains. True. Tá? Bob has never climbed a mountain. True. E letter D. Both Bob and Paul play soccer. True. Ok? Então, a última verdadeira.
Pessoal, abaixo dessa, vocês tinham que escutar o áudio novamente e completar 4 lacunas que estavam em branco. Dizia o seguinte: Now listen to the dialogue again and complete the sentence. Bob, esse é um excerto do diálogo deles. Camboriúva. Have you, espaço, been there? Então, have you ever been there? No, I haven't. Ah, essas são as respostas deles lá no áudio que vocês escutariam e completariam. Aí o Bob vai fazer uma pergunta. Então ele faz a seguinte pergunta: Have you ever climbed a mountain? Então ele utiliza o auxiliar have, tá? E o Paul responde: No, I haven't, but I'd like to try it. Ok? Pessoal, o que isso aqui mostra? Introduz, na verdade, o que a gente vai ver agora na próxima página sobre have you ever, ok? O have you ever é algo do tipo assim, é uma experiência no passado, mas para saber se alguma vez você já fez alguma coisa. Tipo, have you ever go surfing? Have you ever go surfing? Alguma vez você já surfou? Já fez surf, né? É alguma coisa, uma experiência no passado, tá? Sem um tempo específico, mas eu quero saber da tua experiência no passado. Lembrando que os auxiliares do present perfect são have e na terceira pessoa do singular é o has. Isso a gente vai ver agora na próxima página, ok? Então, vou botar aqui grandinho para vocês copiarem e vamos nos direcionar para a page 180. 108 diz exatamente isso que eu acabei de falar. Have you ever? A imagem está um pouquinho ruim que eu tirei lá do livro digital de vocês, mas dá para entender, ou ao menos para vocês se localizarem. Have you ever, então, pessoal, ela se refere a uma experiência no passado, tá? E ela pode ser traduzida ou ela é entendida como alguma vez você já fez alguma coisa. Então, have you ever, ele é muito utilizado, né? Então, aqui ele traz até um exemplo, mas a gente não pergunta have you ever para coisas banais, como, por exemplo, coisas que são lógicas de terem feito. Como, por exemplo, have you ever brushed your teeth? Alguma vez você já escovou os dentes? É óbvio que alguma vez eu já escovei os dentes. Eu posso não ser uma pessoa que cuide tanto dos meus dentes, mas alguma vez eu já escovei. Então, eu não uso essa expressão have you ever para fazer uma experiência comum, né? Para falar sobre uma experiência comum. Desculpem, achei que eu tinha escutado o meu filho. Pois acreditamos que isso é uma experiência comum, a gente não precisa usar. A gente vai usar quando? Quando é uma coisa que pode ser diferente. Por exemplo, a pergunta que ele traz aqui. Have you ever brushed your teeth with ashes? Alguma vez você já escovou os dentes com cinzas? Não, né? Essa é uma ação totalmente inusitada. Então, é mais difícil de acontecer. É uma experiência, realmente, uma experiência marcante na vida, se a pessoa realmente já fez isso, tá? Então, have you ever eu não uso para expressões banais, para coisas, uma experiência comum, mas sim quando eu quero saber se a pessoa já fez algo diferente, né? Algo que seja realmente uma experiência. O que importa para a gente aqui? O tempo verbal usado nessas perguntas foi o present perfect, que foi o que eu já falei para vocês desde a aula passada, tá? Como que ele forma, para quem não estava na aula passada? A gente tem os auxiliares, tá? Então, na forma afirmativa, eu vou trabalhar com o sujeito, com o have ou com has. Has eu vou trabalhar apenas para he, she, it, tá? Como se vocês olharem naquela página do grandfather, daquele exemplo que eu dei para vocês, dizia my grandfather has never skated. Has, porque o meu avô é terceira pessoa do singular, é ele, né? Então, has. Agora, para os outros, eu vou usar sempre have. Por exemplo, have you, have they, have we, have I, tá? Agora, para he, she, it, eu vou usar o has. E depois, pessoal, eu vou usar o verbo que acompanha no particípio do passado, ou no past participle. Onde eu vou achar esse past participle, o verbo regular do passado, ele praticamente segue a mesma regra, tá? Então, se é um verbo regular como play, eu vou adicionar o ed no final. Então, played. Se é um verbo irregular, eu vou achar lá na terceira coluna da minha tabela, que é os verbos no past participle, onde vocês vão ver agora em seguidinha na página 181, tá?
Então, usamos esse tempo, a resposta curta, então, ela será feita com yes, I have, yes, he has, ou no, we haven't, ou no, she hasn't, tá? Depende do auxiliar que foi utilizado da pessoa que eu estou me referindo ao discurso. Usamos esse tempo verbal quando o evento é mais importante que quando, onde ou como foi. Quando o tempo é especificado, não usamos o present perfect, mas sim o simple past, que é o que eu já vinha falando, tá? Pessoal, present perfect, vocês têm agora a estrutura ali embaixo, the structure, ok? Look at the tables, complete them and underline the correct information, ok? Então, vocês devem completar aqui neste primeiro quadrinho qual os auxiliares, o que está faltando, e aqui embaixo vocês vão sublinhar o que está correto ou não. Como, por exemplo, aqui vocês têm que definir entre in the past ou in the present, ok? Ou, por exemplo, nesta última aqui, have ou do, tá? Um minutinho para fazer isso e a gente já continua aqui. Se já terminou, faz o de baixo, que o de baixo é a mesma coisa, só que aqui vocês apenas precisam completar com os auxiliares, tá? Auxiliar do present perfect. Pronto, pessoal, passou esse um minutinho, tá? Espero que vocês tenham feito, mas vamos lá. Primeira lacuna, pessoal, ele fala aqui, ó, do present perfect interrogative tense plus short answers, ok? Então, a gente vai falar sobre forma interrogativa e respostas curtas. O que eu falei para vocês? Que a gente tem dois auxiliares, que é o have e o has. Então, o has você já tem preenchido aqui, que eu uso na terceira pessoa do singular, he, she, it, ok? O que eu não tenho preenchido aqui é o primeiro auxiliar, que é o have, ok? Então, have you, they, have you, we, have you tried surfing? Ah, então aqui vocês completariam essa resposta. Have you ever, né? Na verdade, eles colocam aqui. Tá? Pessoal, resposta curta aqui também está em branco. Yes, como é have, eu vou usar um daqueles sujeitos, né? Ou seja, yes, I have, ou no, I have, ou no, they haven't. É afirmativa, desculpa. They have, ou seja, eu vou usar o sujeito, tá? E o auxiliar have, tá? Continuando aqui, a gente tem o has, né? Has he ever been to Camboriúva? Has she ever been to Camboriúva? E assim por diante. Então, aqui a única coisa que faltava também era o auxiliar, o has, ok? Pessoal, vocês notem que esse ever e esse never aqui, ele veio antes do verbo no past participle, porque ele é um advérbio, tá? O advérbio, ele se localiza entre o sujeito e o verbo no past participle, tá? Então, esse ever, ele quer saber da frequência, de alguma vez. O never é de nunca ter feito, tá? Então, I have never tried surfing. Eu nunca tentei surfar, ok? Então, esse advérbio aqui, ele sempre vem entre o sujeito e o verbo no past participle, ok?
Pessoal, present perfect, affirmative and negative tenses, ok? A gente tem aqui sujeito, né? Então, se é uma frase na afirmativa ou na negativa, eu começo com o meu sujeito. I, you, we, they. O que eu vou usar depois? O meu auxiliar, né? Então, para esses, eu tenho o auxiliar have, ok? Então, I have never tried surfing, ok? Ou you have never been to Camboriúva, tá? Então, são os exemplos que ele dá aqui. Se fosse na negativa, a única coisa que eu vou usar, isso não tá aqui, mas eu já coloco para vocês, seria o have not, ou a gente usa a contração muito mais usada, que é o haven't, ok? E aqui, pessoal, na terceira pessoa do singular, eu tenho she, he e it, né? Então, eu tenho o meu auxiliar has, tá? Então, she has never, vou botar em caixa alta aqui, em letra maiúscula, para chamar mais atenção. She has never tried surfing. He has never been to Camboriúva. E vocês estão vendo que isso aqui, ó, ele não é o verbo to be, tá? O he is, essa apóstrofe S, não é o is. Ele é a abreviação do has. A abreviação do has pode ser his. He has tried surfing, ok? He has never tried surfing. É uma abreviação. E na negativa, vocês têm ali embaixo também, ó. A gente vai usar o hasn't, tá? Ou também o has not, não está errado, mas não é tão utilizado, ok? Então, present perfect é igual have or has plus past participle, ok? Aqui eu pedi para que vocês sublinhassem as respostas, né? Então, when we ask the question, have you ever? We are asking about experience in the past ou in the present? Essa pergunta eu já comentei para vocês que a gente está trabalhando sobre experiências no passado. Então, vocês teriam que sublinhar aqui experience in the past, ok? Aqui. Continuando. The fact is more important than where or how it happened. Ou seja, o fato é mais importante do que saber quando e onde isso aconteceu. Foi o que eu falei para vocês lá. Que o resultado dessa ação é muito mais importante do que os dados específicos, tá? E para terminar, when we answer the question, we use the verb have ou do in the present ou in the past. Então, a gente usa o verbo have in the present, né? Porque a gente usa have ou has no presente, tá? Essa é a estrutura. Pessoal, indo para a página 181, tá? Que a gente tem que terminar essa unidade ainda hoje. A gente tem este quadrinho aqui, que é um excertozinho, uma fotinho da tabela dos verbos irregulares de vocês. Então, dive, jump, walk, né? Então, a gente tem ele no passado, tá? E aqui, ele no past participle. Então, na verdade, aqui, esses são os verbos regulares, tá? Então, the past participle form of regular verbs is similar to the past simple form. You add ed to the verb. Então, aqui a gente tem os verbos regulares apenas com o acréscimo do ed, que foi o que eu falei para vocês. Mas aí a gente tem que seguir aquelas regras. Por exemplo, try, study. Aqui, ó, eu tirei o y no final e coloquei o ied. Pay eu não coloquei, porque pay ele vem precedido de uma vogal. Então, eu não preciso tirar, eu vou apenas adicionar o ed, tá? Que foi o que foi feito aqui, ok? Pessoal, some irregular verbs, tá? Então, aqui a gente tem alguns verbos irregulares, onde tá faltando os verbos no passado para a gente completar aqui, tá? Então, o que vocês vão completar aqui? Vocês vão pegar lá a tabela de vocês, isso aí vocês podem fazer depois, tá? Podem fazer em casa, aí com tempo. E vocês vão completar. Isso aí vocês colocam na internet ali a tabela e vocês vão ter. Por exemplo, o verbo be, né? Qual é o passado simple past do verbo be? A gente tem o was e a gente tem o were. O was no singular, o were no plural. Qual é o past participle do verbo be? É o been, né? Então, tanto que a gente viu ali em alguns exemplos. Have you ever been to Camboriúva? Você já esteve
em Camboriúva, né? Então, ali é o verbo past participle, é o been. Break, por exemplo. Break, o verbo no passado é broke e no past participle é broken. Por exemplo, have you broken your arm? Alguma vez já quebrou o seu braço? Tá? Buy, pessoal. Buy é o verbo comprar. No passado, bought, né? Então, bought. E no past participle, como é que ele fica? Igual, ele não muda, tá? O do. O do é o verbo fazer. No passado, ele vem para did, né? Que é o auxiliar até do simple past também. No past participle, done, ok? Então, aqui vocês vão fazer isso. Vocês vão continuar preenchendo toda essa coluninha do simple past, tá? Isso aqui é só pegar na internet ou no livro do ano passado a gente tinha essa tabela, ou a tabela que vocês usaram, vocês vão conseguir completar facilmente, ok? Então, vamos botar aqui, grandão. Pessoal, aqui embaixo a gente tem algumas perguntas, né, que seriam para a gente discutir com os colegas. Por exemplo, let's talk about your life experience and answer the question your teacher is going to ask you. Ou seja, eu teria que perguntar para vocês e vocês responder. Como eu sei que a participação aqui de ligar o microfone e falar, ela não é uma participação muito ativa na turma, né? Então, a gente vai comentar cada uma das perguntas para vocês saberem o que significa. Eu vou pedir que vocês respondam essas perguntas aí ao ladinho no livro, apenas com short answers. Como assim short answers? Eu vou fazer as perguntas, vou explicar o que cada uma significa e vocês vão botar yes, I have ou no, I haven't. Ok? Primeira coisa, só isso para vocês se situarem, ok? Então, eu faço a pergunta e vocês botam yes, I have, no, I haven't. Então, have you ever seen a sunset? Alguma vez você já viu o pôr do sol? Se sim, vai botar yes, I have. Se não, vai botar no, I haven't. Have you ever skateboarded? Você já andou, alguma vez já andou de skate? Ok? Have you ever climbed a wall? Alguma vez você já escalou uma parede? Tá? Have you ever broken a bone? Alguma vez você já quebrou o braço? E aí vão respondendo do ladinho com yes, I have, no, I haven't, ok? Have you ever riding a bicycle downhill? Alguma vez você já desceu, já andou de bicicleta ladeira abaixo, morro abaixo, tá? Downhill seria morro abaixo. Have you ever climbed a rope? Alguma vez você já escalou com corda? Já subiu com corda? Have you ever gone mountain climbing? Alguma vez você já foi escalar montanhas, tá? Have you ever gone skiing? Alguma vez você já foi andar de esqui? Have you ever gone surfing? Alguma vez você já foi surfar? Have you ever swum in a river? Alguma vez você já nadou em um rio? Have you ever swum the ocean? Alguma vez você já nadou no oceano? Have you ever tried any extreme sports? Alguma vez você já teve alguma experiência de radicais, de esportes radicais? Tá? Aí vocês colocam do ladinho a resposta yes, I have, no, I haven't, ok? Pessoal, deixa eu ver que horas são. 3 minutinhos a gente tem. Desses 3 minutinhos, eu vou pedir para que vocês iniciem fazendo esse exercício número 1, tá? Esse exercício número 1 é put the sentence in the correct order. Vocês têm da letra A à letra G para colocar as frases em ordem. Tem frase afirmativa, tem frase interrogativa, tá? E deve ter frases negativas também, onde vocês vão colocar em ordem para formar as palavrinhas certas, tá? Então, vou dar 1 minutinho ao menos para fazer a letra A. Tentem fazer a letra A. Tá? Vamos ver aqui a letra A, pessoal. A letra A, ela é uma pergunta, tá? It's a question. Se ela é uma pergunta, ela deve obrigatoriamente começar com o meu auxiliar. O auxiliar, nesse caso,
have, ok? Então, depois do meu auxiliar, eu vou usar o sujeito, tá? Se eu vou usar o sujeito, eu vou usar o you, que é o único sujeito que tem na frase. Nessa frase, eu tenho um advérbio, que é o ever. Então, eu falei para vocês que os advérbios, eles vêm entre o sujeito e o verbo no past participle, ok? Então, ele vem depois do sujeito. Depois do sujeito, ever. Have you ever? E aí, eu vou, então, para o verbo no past participle, que é o riding, tá? Que é o verbo ride. Se olhar lá na tabela, riding é no particípio. Tá? Então, have you ever riding a horse? Que é o complemento. Então, alguma vez você já andou a cavalo, né? É isso que eu quero saber. Então, esta é a letra A. Vou botar aqui. Tá? Pessoal, não vai dar tempo da gente fazer as outras, ok? O que fica de tema para vocês dessas outras páginas? Vocês devem fazer toda a página 182 e 183, ok? A 184 a gente faz na aula que vem, rapidinho, tá? Não tem problema, só para finalizar essa unidade, tá? Então, de tema, vamos botar aqui a página... Vou botar lá no chat, vou parar de compartilhar minha tela, que eu acho que é mais fácil. Ana Júlia, they é o sujeito, tá? They é eles. Them é o objeto. Quando eu quero me referir a eles, e eles não são o sujeito da frase, eles não são a pessoa que pratica a ação, tá? Então, they é o subject, eles ou elas. E o them é quando eu estou me referindo na frase, mas eles não são, eles estão praticando a ação, é o objeto, é o them, ok? Pessoal, o they é usado como plural, porque são eles e elas. Isso mesmo. Tá? De tema, então, para vocês, ficou a página 182 e 183. Homework, page 182 and 183, ok? Homework para a próxima aula, tá? Eu preciso só conferir, porque pelo número de alunos entrou mais alguém, a gente está com 14 alunos. Só confiro e já libero vocês aqui. Só um minutinho, então. Vou parar a gravação, que aí a chamada aqui.